Oi pessoal, boa tarde. Na aula de hoje a gente vai fazer uma revisão sobre os assuntos que a gente viu nas aulas passadas de álgebra, certo? Os assuntos que serão cobrados, né, na avaliação bimestral de vocês serão a equação do primeiro grau com duas incógnitas e a representação geométrica de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, certo? Então, vamos dar início. O que é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, né? É toda equação que pode ser reduzida a uma equação equivalente na forma ax mais by igual a c, certo? Onde o a e o b eles são diferentes de zero. Por quê? Porque se o a ou o b forem iguais a zero, a gente só vai ter uma incógnita e não duas, porque aqui, se o a for igual a zero, o x vai zerar, e se o b for igual a zero, o y zera. Como a gente precisa das duas incógnitas, as incógnitas x e y, então o a e o b eles têm que ser diferentes de zero, certo? Então toda equação dessa forma, ela é denominada uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, o x e o y. Beleza? Eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente observar, certo? Aqui a gente pode perceber que tem o x e o y, ou seja, duas incógnitas e duas incógnitas, certo? Então, a gente tem aqui três exemplos, certo? X mais y igual a 10, ou seja, essa equação está na forma ax mais by igual a c, certo? Assim como as outras também. Então, agora algumas observações, certo? As soluções de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas é indicada por um par ordenado de números, beleza? O primeiro número, ele representa o valor da incógnita x e o segundo número representa o valor da incógnita y, beleza? Essa ordem, ela precisa ser respeitada, por isso o nome par ordenado, certo? E é indicado da seguinte forma, certo? Abre parênteses, x, y. Então, o primeiro número sempre é x e o segundo número sempre é o valor do y, beleza? Agora, partindo para exemplos, certo? A gente vai resolver alguns exemplos e eu vou passar uma atividade de casa para vocês. Dada a equação 4x menos 3y igual a 11, encontre o valor de y quando x assumir o valor igual a 2. Então, o que acontece aqui? Se o meu x é igual a 2, então basta que eu substitua o valor do meu x aqui, nessa equação, e encontre o valor do y. Tudo bem? Então, vamos lá. 4x menos 3y igual a 11. Se o meu x é igual a 2, então o que vai acontecer? Eu vou ficar com o seguinte. 4 vezes 2 menos 3 vezes y é igual a 11. 4 vezes 2 é 8, certo? Só que eu quero isolar o meu y, então eu vou passar esse 8 para o outro lado da igualdade. Então eu vou ficar com o seguinte. Menos 3y vai ser igual a 11. Aqui está positivo. Quando eu passar ele para o outro lado da igualdade, ele vai vir negativo, menos 8. Então, menos 3y é igual a 11 menos 8, que é igual a 3. Como o meu y está negativo, eu vou multiplicar aqui todo mundo por menos 1. E aí eu vou ficar com 3y igual a menos 3. Esse 3 ele está multiplicando, eu vou passar ele para o outro lado, dividindo. Então, o meu y ele vai ser igual a menos 3 dividido para 3. Ou seja, menos 1. 3 dividido para 3 é 1. E como o sinal aqui está negativo, ele vai ficar negativo também. Então, a gente encontrou uma solução para essa equação. Qual seria a solução? A solução sempre é um par ordenado. Então, seria o x assume o valor de 2 e o y assume o valor de menos 1, certo? Então, a solução é dada por esse par ordenado, onde o x é 2 e o y é menos 1. Beleza, pessoal? Partindo agora para a nossa segunda questão,
ela pergunta o seguinte: o par ordenado menos 3 e 2 é a solução da equação 3x mais 7y igual a 5? Então, para a gente saber se esse par ordenado é a solução dessa equação, basta que a gente substitua o valor de x e o valor de y nessa equação e verifique se a igualdade é verdadeira. Beleza? Então, vamos lá. 3 vezes, quem é o meu x? O meu x é menos 3. Mais 7, que multiplica 2, igual a 5. 3 vezes 3 é 9, e mais vezes menos é menos. Então, aqui eu vou ficar com menos 9, mais 7 vezes 2 é 14, igual a 5. E aí, 14 menos 9 é igual a 5. 5 é igual a 5? Verdadeiro. Então, essa igualdade é verdadeira, portanto, este par ordenado é sim solução desta equação, certo? Então, a resposta é sim. Esse par ordenado é solução dessa equação, beleza? Agora, a gente vai partir para a representação geométrica, certo? De uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. A gente viu nas aulas passadas que a representação geométrica de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas é uma reta, certo? Então, como que a gente faz para representar uma equação no plano cartesiano, certo? Como que a gente faz para representar ela por uma reta? Aí, aqui eu coloquei como exemplo, represente x menos y igual a 2 no plano cartesiano, certo? Então, vamos lá. Eu falei eu falei para vocês que a gente deveria fazer o quê? Escolher pontos para x, calcular o valor de y, e assim a gente teria alguns pares ordenados. E aí a gente poderia marcar esses pontos e então traçar uma reta que passe por esses pontos, beleza? Então vamos lá. Se o meu x for igual a 0, certo? Se o meu x for igual a 0, então eu vou ficar com 0 menos y igual a 2. Como o meu y está negativo, eu posso multiplicar aqui todo mundo por menos 1, e aí eu vou ficar que o meu y é igual a menos 2. Então, se o meu x for 0, o meu y é menos 2. E aí aqui eu já tenho o primeiro par ordenado, onde o meu x é 0 e o meu y é menos 2. Beleza? Agora, e se o meu x for 1? Então, se o meu x for 1, menos y é igual a 2. Então, eu vou isolar o meu y novamente. Esse 1 está positivo, ele vai para o outro lado, negativo. Então, eu vou ficar com o seguinte, menos y é igual a 2 menos 1. Como o meu y está negativo, eu vou multiplicar logo todo mundo por menos 1, certo? E eu vou chegar no seguinte, o meu y positivo vai ser igual a 2 menos 1 é 1, mas como eu multipliquei por menos 1, ele vai ficar menos 1. Aqui eu já encontrei o meu segundo par ordenado, onde o meu x é 1 e o meu y é menos 1, beleza? Agora, e se o meu y fosse 0, certo? Se o meu y for 0, eu vou ficar com o seguinte, x menos 0 é igual a 2, ou seja, o meu x é igual a 2. Então, quando o meu y é 0, o meu x é igual a 2. E aqui a gente já tem o terceiro par ordenado, onde o meu x é 2 e o meu y é 0. Agora, a gente vai marcar esses pontos no plano cartesiano, certo? Lembrando que sempre o que está na horizontal, o que está deitado é o x, e o que está na vertical, o que está em pé, é o y, certo? O eixo y. Então, vamos lá. Marcando o ponto onde o meu x é 0, a gente vai procurar aqui no eixo x, onde que está o 0? O 0 está bem aqui. Mas o meu y é menos 2, então o meu x é 0 e o meu y é menos 2. Aqui está o primeiro ponto, certo? Esse daqui é o primeiro ponto, onde o meu x é 0 e o meu y é menos 2, certo? Agora, o meu x é 1, então eu vou procurar aqui onde o meu x é 1, meu x é 1 bem aqui, e o meu y ele é menos 1. Então, eu vou traçar, certo? E vou marcar esse ponto aqui, onde o meu x é 1 e o meu y é menos 1, beleza? Agora, marcando esse terceiro ponto, onde o meu x é 2, o meu x é 2, ó, tá aqui o 2 no meu x,
e o meu y é 0. Onde que o meu y é 0? Bem aqui assim. Então, traçando, né, aqui onde o meu x é 2 e o meu y é 0, eu encontrei esse terceiro ponto, beleza? Agora, eu posso traçar, certo, uma reta que passe por esses 3 pontos. E aí, essa reta representa essa equação aqui, ó, x menos y igual a 2, tranquilo? Dessa forma, a gente consegue representar uma equação do primeiro grau com duas incógnitas na forma geométrica, certo? Representar ela em uma reta. A representação geométrica de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas é sempre uma reta, beleza? Então, dessa forma a gente traça encontra os pares ordenados, marca esses pontos no plano cartesiano e depois traça uma reta que passe por esses pontos, certo? Essa reta representa essa equação dada, tranquilo? Então agora, como eu já mostrei exemplos de representação geométrica e exemplos, certo, de equações de primeiro grau com duas incógnitas, eu vou passar para vocês um exercício para que vocês possam exercitar os conteúdos que a gente viu durante essa aula. Beleza, pessoal? Desejo uma boa tarde para vocês e uma boa avaliação também. Beleza?